voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. Vamos iniciar este bloco do programa Construindo a Cidadania e o assunto hoje é educação. E para falar a respeito, eu convidei a dona Maria Clarice da Silva Pesce, diretora do Colégio Santo Antônio da cidade de Pirangi, para falar um pouquinho da sua vida, para falar um pouquinho sobre educação. Boa tarde, dona Clarice, e obrigada pela tua presença em nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade. Dona Clarice, eu sei que a senhora tem uma história muito bonita de vida e até para motivar as pessoas, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desde a raiz da senhora até a chegar a ser uma diretora de um colégio tão importante. A minha vida, assim, ela é um pouco cheia de altos e baixos, né? Eu nasci no sítio, com uma família que tinha um certo poder na época, mas... também morávamos ali perto de Vista Alegre, nosso sítio pertencia a Vista Alegre, e então tive uma infância feliz ali, e depois eu quis ser professora. Meu sonho era ser professora. Acho que desde que eu me conheci por gente, eu queria ser professora. Então eu me espelhava numa professora que passava em frente à nossa casa, na estrada. Ela ia a cavalo dar aula muito longe, dona Darcy, hoje ela não está mais conosco, e eu ficava esperando ela toda manhã no portão lá de casa para vê-la passar. E ela me falava bom dia, e eu era o maior presente do mundo. Eu falava, um dia eu quero ser como ela, né? E eu cheguei a falar isso para ela, antes dela ter um problema sério de doença e morreu. Então, e aquilo Aí eu vim estudar, estudei aqui no ginásio, excelente escola, me deu uma abertura muito grande e era muito exigente, o maestro Vila Lobos, né, que eu tenho paixão por ele até hoje, né, me traz muitas boas lembranças. E aí... Meu pai, por muitos problemas, acabamos perdendo o que a gente tinha, que era o sítio. E meu pai comprou uma casinha na Avenida da Saudade, que antes, quando eu fui morar lá, era Avenida Presidente Afonso Pena, depois que passou a Avenida da Saudade. E nós ficamos somente com aquela casinha. E era a época já que eu estava saindo do ginásio e ia já estudar, fazer o normal em Monte Alto, no Zacarias de Lima, que formava excelentes professores, né? Era uma escola também de muito nome, mas do estado, graças a Deus, porque senão eu não estaria aqui. E foi uma época muito difícil, porque às vezes eu ia para a escola sem ter o que comer. A minha mãe, então, quando nós perdemos tudo, porque meu pai, ele era uma pessoa muito boa, meus pais eram analfabetos, e quando ele vendeu o sítio para a gente sobreviver e conseguir meu diploma, para eu poder sustentar a família, ele passou a escritura, ele pôs o dedo num documento e ele passou a escritura sem receber, e ficamos sem receber esse sítio. Né? E então era a nossa esperança, e a nossa esperança se foi. Parece história de filme, mas aconteceu. Muitas vezes eu fui para Monte Alto sem comer. Eu tinha muita vontade muita fome. Na adolescência a gente tem muita fome, mas o importante, minha mãe dizia, vai lá que você tem que se formar para sustentar nós, para ajudar seu pai e sua mãe. E às vezes a gente morava perto ali da Casa da Lavoura, né? Casa da Agricultura hoje, e o seu Plínio Gonzalez ajudava em algumas coisas. Ele dava umas favas, tipo de um feijão que minha mãe cozinhava. E às vezes nós tínhamos galinha no quintal, também um ovo cozido, né? Meu pai não conseguia emprego naquela época. Era muito difícil viver naquela época. Hoje é mais fácil. Hoje a prefeitura é uma mãe, né? Ela ajuda muito. Aquele tempo não tinha esse costume de pedir nada para ninguém. Você não pedia, você não tinha esse costume de a prefeitura, não tinha como pedir. Hoje a prefeitura, eu falo que é uma mãe, né?
Nós não tínhamos posto de saúde como se tem hoje. Então, graças a Deus que a gente tinha até saúde, embora minha mãe fosse sempre muito doente. A minha mãe era muito amiga dos seus avós. Então, foi uma vida muito difícil. Lá em Monte Alto, eu tinha a ajuda de muitos colegas que, às vezes, no recreio, me passavam algum pedaço de lanche. Ou então, eu tinha lá uma moeda para comprar um dadinho. Então, aquele dadinho, às vezes, me sustentava. E foi com muito esforço. E aí, quando não se podia mais, minha mãe começou a lavar roupa para fora, para poder pagar o ônibus para eu ir para Monte Alto. Então, e quando minha mãe não tinha o dinheiro para pagar o ônibus, eu ficava na rodoviária. O motorista ia embora, me deixava na rodoviária. E às vezes eu tinha prova. Então, muitas vezes eu tinha colegas que não iam de ônibus e que tinham condições de ir de carro, e então falava, não, eu também não vou de ônibus, eu vou pedir para o meu pai nos levar para você não perder a prova. Então, foi muito difícil para eu chegar a ter o meu diploma de normalista, que era meu sonho. Mas a minha vontade era maior do que a minha miséria, do que a miséria que a gente vivia. E só que minha mãe e meu pai sempre foram muito honestos. Isso daí eles passaram para mim, uma educação rígida, e eu só tenho que agradecer a eles, né? Ainda agradeço todos os dias. Dizem que a gente morre 3 vezes, né? A gente morre quando nosso cérebro para, nosso coração para. É a primeira morte. A segunda morte é quando é o nosso enterro, se enterra o caixão e vamos embora, lá fica. E a terceira morte é quando a última pessoa falou seu nome. Então, nunca mais seu nome é pronunciado. Então, eu sempre pronuncio meu pai, minha mãe, meus irmãos que já se foram, porque ainda eles não morreram pela terceira vez. Nós sempre estamos lembrando deles. Então, o dia que a minha geração deixar de falar do meu pai, que era Jaulino da Silva, minha mãe, Dona Cálida, então eles morreram por completo. Por enquanto, eles ainda estão vivos dentro da minha família. E minha mãe, então, voltando no assunto, começou a lavar roupa para fora, passar. Então, era o dinheiro que às vezes ela pagava o ônibus, era 40 cruzeiros para viajar para Monte Alto, tinha que pagar na prefeitura. E hoje as pessoas ainda, os estudantes, reclamam do que pagam, né? Mas isso daí só vem trazer para a gente conhecimento, enriquecimento, porque nada é de graça na nossa vida. E então minha mãe foi me sustentando. Então ela falava, aguenta, vamos aguentando. Então o dia que ela conseguia comprar o arroz, não tinha o feijão. E meu pai começou a ser uma profissão de lenhador. Então meu pai conseguia algum dinheiro fazendo cerca, rachando lenha, cortando eucaliptos, fazendo muitas lascas, né, para fazer cerca. Foi uma vida difícil, mas eu tive muita alegria. E depois chegou a minha formatura, que foi muito linda. E quando chegou a missa da formatura, todos levantaram a mão para o padre abençoar os anéis de formatura. E eu não tinha. Então eu imaginei um anel no meu dedo e também estendi minha mão sem nada. E fui muito abençoada. Deus só me ajudou, consegui. No primeiro ano de formada, eu não consegui vaga no Sampaio Vidal, na escola do meu coração. Eu falo que lá foi minha mãe e meu pai, porque lá que eu comecei a ganhar meus primeiros salários, né? Pequenos, mas que dava para comprar o pão, o leite. Tive muita ajuda de grandes professoras, inclusive da Antonieta Borba Fernandes, que foi uma mãe para mim, Dona Teresa Martins, Vera Martins, que já se foram, a Vera e a Teresa. Mas a Antonieta foi mãe, foi irmã e é ainda, é a grande mestra de Pirangi. Uma grande mestra. E até de comer ela me dava, ela levava
as coisas para mim, porque ela sabia da necessidade que eu passava. E então a minha formatura foi linda. No baile foi lindo, mas eu não tenho uma fotografia porque não pude comprar nenhuma foto, então não tenho nenhuma lembrança dessa formatura, a não ser na minha memória. E aí aí eu não consegui pegar classe no Sampaio Vidal, 1 ano eu fiquei vendendo Avon, Dona Delmina deu. E aí então, depois de 1 ano que eu estava nessa vida vendendo Avon para me sobreviver, fui para as salas de aula. E estou até hoje. Não sou diretora, eu estou diretora. Fui 9 anos, eu trabalhei na direção por mais de 9 anos. O resto eu fui professora. Também fui professora em São Paulo, quando ingressei. Se eu morresse hoje e alguém perguntasse o que você quer ser amanhã, eu queria ser professora, educadora. Eu amo a educação, eu amo estar no meu trabalho. Acho que tudo vale a pena. Não concordo com o sistema de ensino desses governos. Acho que deixou muito a desejar. E eu acho que precisamos rever nossos conceitos e voltar bem lá atrás e começar tudo de novo. Dona Clarice, e nessa história de luta da senhora, as pessoas hoje em dia têm desistido muito fácil das dificuldades, têm entregado muito fácil as suas lutas. Em que a senhora se agarrava nesses momentos difíceis e se a senhora teve vontade de desistir no meio do caminho? Eu tive vontade, sim. Tanto é que parei no 7º ano, porque eu não suportava mais viver naquela situação. E eu fui uns parentes de São Paulo me arrumaram um emprego lá em São Paulo, mas era uma quitanda. Não era. Aí eu vi que aquilo não era para mim. Eu queria ser professora. E eu fiquei lá 6 meses, perdi o ano, voltei para Pirangi, né? E minha mãe falou, não, você volta para o ginásio, que é o Maestro Villa-Lobos, e nós vamos continuar. E eu nunca tive dúvidas que eu não chegaria lá. Eu sempre tive o apoio da minha mãe, do meu pai e dos amigos, das amigas, das mães das minhas amigas, que quando eu precisava me dava uma meia, que era meia 3/4, era um uniforme padrão, ou minha camiseta rasgava, sempre vinha de outra para mim. E eu tinha a ilusão, eu tinha a certeza que eu ia ser professora e sustentar minha família. E de fato, assim eu fiz. E dona Clarice, uma coisa que me chama a atenção da senhora é que a senhora está sempre bonita, sempre bem vestida, sempre alegre. Pelo menos a senhora sempre demonstra isso para todos nós que a vemos sempre. A senhora sente que as pessoas olham a senhora e não conseguem imaginar a luta que a senhora teve? Existe muito isso quem tem cargos altos. Por isso que eu fiz questão que a senhora falasse um pouquinho da vida da senhora, para ver que a senhora é assim, mas é que a luta é grande. A senhora confirma realmente isso? Que quanto mais a gente alcança, mais existem as lutas, mais existem os problemas, mas o que a gente não pode fazer é abaixar a cabeça. Exatamente. Eu nunca desisti dos meus sonhos, embora com todas as dificuldades que eu tive e ainda tenho. Eu tenho um problema de visão muito grave, né? Não tenho visão de um olho. Foi muito triste perder a visão há 10 anos atrás, mas eu sou feliz porque Deus me deixou o outro e Ele está muito bem. Então dirijo e muita gente sabe da minha história. Então, e também estar no cargo que eu estou, eu não vejo diferença de eu estar como
ou em outra profissão, porque eu levo muito a sério em qualquer lugar que eu esteja. Então, esse cargo é de muita responsabilidade. A minha missão mesmo seria dentro da sala de aula, porque o que eu gosto mesmo é de dar aula, é de ser educadora, é de trabalhar com a criança, porque para mim não existe criança que não aprende. Todas aprendem. É o modo que ela vai ser encaminhada nos primeiros passos da vida na escola dela, que ela vai dizer, que nós vamos dizer se ela vai aprender ou não. E não existe nenhuma criança que não aprende. E a senhora acredita que o conhecimento, a educação, um diploma pode mudar a vida de uma pessoa? Com certeza. Mudou muito a minha vida, apesar de eu ter um marido que sempre me auxiliou, sempre quis que eu estudasse. Eu fiz faculdade com a força dele, com a vontade dele. Era à noite, eu trabalhava de manhã, eu dava aula no sítio para 3 séries, voltava correndo, ia dar aula à tarde ou no Sampaio ou no Vila Lobos, e à noite eu tinha que ir para a faculdade. Eu não tinha empregada, eu fazia todo o serviço de sábado e domingo, e ainda cuidava da minha mãe, que era muito doente, né? Até 1994, quando minha mãe morreu. Então eu fazia faxina na casa dela de sábado, e no domingo eu fazia todo na minha casa. Então, nada para mim é fácil, mas também nada é difícil, porque com vontade, eu amo as minhas amizades, eu amo Pirangi, nasci em Vista Alegre, gosto, tenho muitos amigos, adoro Vista Alegre. Então, meu pé está lá em Vista Alegre, mas meu coração está aqui em Pirangi, amo Pirangi. Ana Clarice, infelizmente, eu tinha até mais perguntas, mas quero voltar aqui para a gente conversar mais. O nosso programa está terminando, e eu gostaria que a senhora incentivasse, sempre no final das minhas entrevistas, eu peço para que pessoas que nem a senhora, que alcançaram os seus objetivos, incentive as pessoas a lutarem, a que nunca é tarde demais para a gente se levantar e correr atrás dos nossos sonhos. Então, gostaria de agradecer a senhora, dizer que eu admiro muito a senhora, que a senhora continue assim, fazendo por todos, porque eu sei que a senhora não faz só pela vida da senhora, pela família da senhora, mas que a senhora está sempre em obras sociais. Então, eu gostaria que a senhora incentivasse, e o programa Construindo a Cidadania agradece. Eu que agradeço, eu admiro muito também o seu trabalho, te acho linda, e eu amo sua família toda, é uma família tradicional em Pirangi, e que eu tenho a deixar como como um incentivo a todos: não se desesperem, amanhã será outro dia. Deus não abandona ninguém. Você sendo humilde, você tendo misericórdia das pessoas, você sabendo conviver com as pessoas, amando o próximo, nada vai te faltar. Nenhum momento, eu mesmo em todas as grandes dificuldades, eu nunca fiquei triste. Eu sempre estive feliz e sou feliz. Muito feliz. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Espero que todos, que as pessoas que estejam hoje um pouco desapontadas com a vida, que se levante e vá à luta. Vão estudar, vão fazer cursos técnicos, tem oportunidade para todos. E que todos sejam muito felizes como eu fui e sou. Agradeço a todos os ouvintes pela audiência. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e uma semana abençoada a todos nós. Você acompanhou na Brasil Atual Construindo a Cidadania, um programa feito pelas pessoas que lutam por uma cidade melhor e mais justa. A participação da sociedade no fortalecimento da democracia, da solidariedade e dos direitos humanos. Produção e apresentação, Aline Chaves.